E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre o nível 7.6 das Backrooms, Evacuation, ou Evacuação, dificuldade de sobrevivência indeterminada, propriedades misteriosas, informações desconhecidas e entidades indocumentadas. O nível 7.6 é um navio de cruzeiro abandonado, repleto de estantes desorganizadas e móveis diversos, dispostos em uma miríade de plataformas. Essas tribunas podem estar localizadas em qualquer lugar, desde logo acima da superfície da água até várias dezenas de metros de altura, com as mais baixas sustentadas por vigas de aço. A maioria dos locais tipicamente associados a navios de cruzeiro estão espalhados, e o nível como um todo é acimado por uma vasta abertura no lugar das laterais. Apesar de sua estética, o navio apresenta rachaduras do tamanho de um pequeno veículo nas laterais, levando diretamente às águas, causando a própria inundação, o ambiente do nível 7. Essas aberturas funcionam efetivamente apenas no ato de entrada para os viajantes. Isso se deve à enorme pressão causada pelo fluxo de água. A corrente não parece variar a quantidade de líquido do navio, mantendo-o flutuando, mas leva a leves movimentos ao longo do tempo. Os sistemas de drenagem são disfuncionais ou ausentes na grande maioria das áreas, e a maioria não pode ser inspecionada devido à profundidade em que estão localizados. Não se esquece do like. Foram encontrados inúmeros manuscritos e jornais, muitas vezes mofados, geralmente no topo das plataformas mais altas, sustentadas por mastros. Os responsáveis são desconhecidos, e a maioria dos dados genéticos é considerado pouco confiável, se não incompleto. O contexto por trás de cada texto escrito, bem como a respectiva caligrafia, geralmente ilegível, parecem ser consistentes. Um livro pode conter a biografia de uma pessoa importante, uma coletânea de poemas ou até mesmo algo tão casual como uma lista de compras. Apesar disso, nenhuma obra escrita foi concluída, a maioria terminando logo antes dos capítulos ou versos finais. O fato de a maioria das estantes servir como recipientes adequados sugere que os textos escritos podem ter sido dispostos estrategicamente e muitas vezes com mais intenções. Essa prática se mostrou desastrosa, levando ao colapso de muitos pilares. Sabe-se que centenas de manuscritos se perderam no processo. Quando pesquisadores tentaram trazer alguns rascunhos de fora, aqueles geralmente considerados muito mal acabados caem e desabam após cerca de 1 hora, ao contrário dos demais. Alguns carregados em um bote salva-vidas encalharam na superfície da água. Algumas delas, apelidadas de equipes de leitura, aparentemente conseguem sair do navio pelas fendas em sua altura, contornando a barreira da pressão. Geralmente, são elas que permitem a localização do nível. Dirigir-se para baixo de uma plataforma próxima é essencial em caso dessas avalanches. De preferência, a tribuna deve ser no máximo 5 a 10 metros mais alto que o terraço mais próximo a baixo. Esteja ciente de que isso está longe de garantir a prevenção de ferimentos e que dezenas de pessoas faleceram apesar das medidas. Dados os riscos estruturais, as expedições devem ser realizadas em grupos de pelo menos 3 viajantes. É absolutamente imperativo trazer consigo um kit de primeiros socorros e uma lanterna para cada viajante no mínimo. O fundo do poço. Essa seção do nível abrange as camadas mais baixas, particularmente o casco abaixo do nível do mar. Está totalmente submerso e difícil de navegar. As águas em seu interior são altamente poluídas e estagnadas, com um risco biológico que consiste na presença de amebas perigosas. Mesmo com luz artificial suficiente, essa zona é revestida com uma mistura mortal de tinta e chumbo, que o torna extremamente opaca. Pilares desmoronados tendem a se desintegrar nas profundezas, geralmente com qualquer manuscrito valioso que possa ter abrigado. Robôs especializados, guiados por ondas sonoras, são o único meio pelo qual qualquer informação pode ser obtida. A maioria permanece presa em uma das muitas fendas, sem nunca rastejar para fora. Nenhum manuscrito ou cadáver pode ser recuperado aqui, dissolvendo-se ao ser movido. Desnecessário dizer que nenhum ser humano deve se aventurar nessas profundezas. Dá uma olhada no canal secundário. Entradas e saídas do nível 7.6. O nível 7.6 não possui um método de entrada consistente, flutuando de vez em quando dentro do nível 7, nunca alcançando mais de 15 km da sala inicial. Mesmo se encontrado, diferenciá-lo do entorno é uma tarefa bastante complexa, pois não há sequer uma única fonte de luz a bordo. Os buracos mencionados funcionam constantemente como entradas. Cuidado com as bordas ásperas nas laterais das rachaduras, conhecidas por já terem tirado a vida de exploradores mal equipados. Se for grande o suficiente, o gradiente de pressão da entrada não deve ser particularmente prejudicial. Para sair, é preciso subir nas plataformas próximas às laterais do navio. As únicas opções são pular ou usar uma corda. Até segunda ordem, por favor, não cometa o erro de se aventurar no navio de cruzeiro despreparado, pois o MEG está investigando pesado as pesquisas sobre suas propriedades. Na 14ª expedição autorizada do MEG, o subsolo estava escassamente coberto por panfletos de tamanhos moderados, com capas tipicamente confeccionadas de couro tingido de vermelho. Pesquisas nesse sentido despertaram uma nova onda de admiração em filólogos apaixonados, bem como
mesmo em leitores regulares. Os textos podem diferir ligeiramente, mas apresentam o mesmo prefácio, um poema intitulado Finally. Até o momento, 134 panfletos distintos foram recuperados, mas sabe-se que mais deles já embarcaram no navio. Soneto elizabetano, Finally. Devo me arrepender de ti com justo desdém por quem voei a vela pelos mares lá embaixo? Devo logo saciar um desejo por rachaduras e dor, tal que logo, em vão, todos os andares ao redor explodirão? Os passageiros, sim, pelos quais o medo cresce, contemplam seus pensamentos e se espalham pelo chão, acumulados como joias, tão escuros quanto corvos poderosos, tudo em tinta. As ideias fugirão pelas portas, soltos por esferografias, em cima de lençóis, a bordo, formam uma horda. Se tu, ai de mim, não escapaste, devo eu esquecer como teu, meu senhor? Ou deveria a decadência evitar o teu alcance? Uma classe, não conseguir viver a inspiração de uma época em que eu não conseguia sentir a profundidade da minha própria rima. Entendeu? Eu não. Até o momento, a localização do nível 7.6 é desconhecida. E essa é a wiki do nível 7.6. E, gente, meu Deus do céu. Vamos lá. Cara, eu juro que eu me esforcei ao máximo. De verdade. Nesse aqui eu me esforcei. Eu terminei esse roteiro com uma certa dor de cabeça, mas eu não consegui. Confere aí se você tá inscrito. Cara, olha esse trecho que tá na tela aí. Traduzido, esse trecho é o seguinte: essas tribunas podem estar localizadas em qualquer lugar, desde logo acima da superfície da água até várias dezenas de metros de altura, com a mais baixa sustentada por vigas de aço. Ok, o que é uma tribuna? Pesquisando por uma tribuna, pelo visto, é aquele negócio de madeira que tem um microfone que serve pra você falar nele. Mas também pode ser aquelas arquibancadas. Segundo o Google, refere-se a um lugar elevado e distinto, usado para discursos ou para observação em eventos. Ok, mas qual é a palavra que foi usada em inglês? Em inglês, a palavra é rostrums. Pesquisando, dá um resultado parecido, além do resultado de um bico de um pássaro. Tá bom, então beleza, a tradução tá certa. Infelizmente, eu preferia que ela tivesse errada e que isso simplificasse as coisas. Mas o que é uma tribuna em um navio de cruzeiros? Esse trecho aqui cita o mesmo nome. Ele diz o seguinte: de preferência, o púlpito deve ser no máximo 5 a 10 metros mais alto que o terraço mais próximo abaixo. E aqui esse rostrum já é traduzido para púlpito, que aparentemente é a mesma coisa também. Não sei se reclamam mais de inglês ou de português nessa situação, porque nossa senhora, calma, Misty. Então, tudo isso quer dizer que tem arquibancadas e coisas de madeira para discursos num navio? Então, é isso que eu também não tô entendendo. Eu tentei pesquisar os nomes junto, tipo tribunas, navio, para ver se em navios existe um negócio chamado tribunas, que talvez tenha uma função parecida, só que pro navio é uma parada mais específica. Não deu resultados. Eu tentei pesquisar em inglês, rostrum ship, e também não deu resultado. Eu tentei pesquisar púlpito, navio, e apareceu isso. Jesus! Entendi agora explicou. E aí todas as imagens desse negócio aparecem dizendo nos títulos dela púlpito de proa. Aí opa, tô chegando em algum lugar, hein? Proa, eu sei que é um negócio de navio, já ouvi esse nome. E eu pesquisei púlpito de proa, e aí deu esse resultado aí. Entendi agora entendi. O mais triste é que existe a possibilidade de ter alguém na audiência que entendeu perfeitamente o que tá acontecendo e tá rindo da minha cara, porque talvez eu esteja sendo burro. É uma possibilidade. Mas assim, eu expliquei isso também, expliquei essa questão toda, porque faz parte do processo de produção dos meus vídeos. Tentar entender o que tá acontecendo quando o texto tá meio torto faz parte do processo. Eu passei um belo tempo nesse texto tentando entender o que estava acontecendo nesses 2 parágrafos, para tentar fazer o meu trabalho de explicar para vocês o que tá acontecendo. Confere aí se o sininho tá ativado. E eu tô explicando tudo isso também porque essa questão toda, somado ao fato de que essa wiki não tem fotos, piora muitas coisas. Mas Misty, tem uma foto sim na wiki? Tem, mas olha a descrição dessa foto: estantes vazias ao lado de um aquecedor. Essa imagem foi iluminada. Isso corresponde à descrição do nível de que tem estantes lá. Isso ficou bem claro. Mas se você reparar na wiki, a foto só aparece posteriormente no texto, ao lado da área que fala das estantes. Sendo que se você ver a maioria das wikis, a foto do nível tá logo ao lado do texto inicial, porque a imagem geralmente corresponde ao texto que está do lado dela. Ou seja, o trecho que explica o navio em si e as coisas que tem dentro dele não tem foto. Se tivesse uma ou 2 fotos nesse começo, talvez explicaria melhor a visão do interior do navio. Porque esse texto, que tá um pouco difícil de entender, somado ao fato de que não tem uma foto, torna esse problema que chegou aqui. Talvez eu não tenha sido o único que não entendeu nada. Infelizmente, não tem conclusão. A gente vai terminar o vídeo sem entender o que aconteceu aqui. Sabe as notas de rodapé que geralmente tem
nessas páginas pra completar o assunto, essa wiki aqui tem nota de rodapé. Inclusive, esse segundo texto, que usa essa palavrinha mágica que a gente tá tendo problema de entender, ela é citada numa nota de rodapé. E pô, a nota de rodapé poderia estar lá justamente pra explicar essas coisas tão difíceis de entender, mas não foi usada assim nesse caso. Vamos combinar que ninguém é especialista em navio. Quer dizer, tem pessoas que são, mas eu acho mais fácil uma pessoa entender de carro, mesmo eu sendo leiga, do que entender de navio. Se você começar a falar nome de partes de carro, talvez eu reconheça, mesmo não entendendo nada de carro. Navio já é um bagulho muito mais específico. Então eu acho válido uma wiki que fala de uma coisa muito específica ter nota de rodapé pra explicar melhor a questão. Tipo, ele cita a tal da tribuna, e aí tem a nota de rodapé explicando. Tribuna é uma área do navio em que biribim berão, tá ligado? Já que não é uma parada que todo mundo conhece, nem em inglês essa palavra utilizada responde o que esse texto quer dizer. Não parece ser só uma questão de tradução. O texto original também não parece que faz muito sentido. E aqui eu fiz algo. Eu me rendi, porque eu já tava ficando com dor de cabeça, não só por causa desse trecho. Eu já vou falar que, mano, se você viu o vídeo até aqui e você entendeu tudo nos mínimos detalhes, parabéns. Porque eu senti que esse trecho aqui não é o único trecho difícil da wiki de entender. Os trechos posteriores também não tão simples. E eu passei tanto tempo tentando entender essa wiki que eu já tava ficando com dor de cabeça nesse ponto do roteiro. Então, cara, eu me rendi. Eu fui até o DeepSeek, inteligência artificial, pra perguntar. O DeepSeek é o chat GPT chinês. Ah, mas por que tudo o chat GPT chinês no lugar de usar o chat GPT normal? Porque o chat GPT normal já rolou várias vezes de eu alcançar o limite diário, enquanto o DeepSeek isso nunca aconteceu. Não sei se o limite é maior ou se não tem limite. Eu sou um tio de 65 anos quando fala de inteligência artificial. E aí, eu fiz uma pergunta lá inteira sobre essa questão aí dessa tradução. E isso daqui foi o que o bot me respondeu. Sim, eu sei que não dá pra confiar 100% nesses bots. Eles podem estar errados. Mas tudo está me levando a crer que realmente parece que é um erro de escrita da wiki mesmo. Comenta alguma coisa pra engajar o vídeo. Cara, vocês entenderam nos detalhes essa wiki? De verdade, eu senti que essa wiki é bem difícil de entender. A falta de imagem piorou a situação, sim, mas não acho que o texto foi bem desenvolvido também. Não acho que as coisas foram bem explicadas. Chegou num ponto da wiki que eu não tava entendendo tanta coisa que eu só fui escrevendo o roteiro na esperança de que quando eu gravasse o áudio, quando eu estivesse lendo em voz alta, eu começasse a entender as coisas melhor, os detalhes do texto. Adiantou? E aí aqui eu botei, em parênteses no roteiro, Mist do futuro responda, que sou eu que tô lendo agora, né? E eu que tô lendo agora, posso dizer, não adiantou. Nem quando eu escrevi o roteiro, nem quando eu li, eu consegui entender os detalhes dessa wiki. Velho, olha esse trecho. O fato de a maioria das estantes servirem como recipientes adequados sugere que os textos escritos podem ter sido dispostos estrategicamente e muitas vezes com mais intenções. Essa prática se mostrou desastrosa, levando ao colapso de muitos pilares. Entendeu? As estantes servem como recipientes adequados para os manuscritos. Ok, faz sentido. É uma estante. Serve para colocar coisa. Beleza. Podem ter sido dispostos estrategicamente, muitas vezes com intenções maldosas. Ok. O nível? Quem deixou esses manuscritos lá? Quem tá mal intencionado? Quem deixou esses manuscritos lá? O que foi dito na wiki é que as pessoas se interessaram nos manuscritos pra ir lá pra ver. Foi dito também que tentaram levar manuscritos de fora pra lá pra dentro. E pelo visto, os ruins, digamos assim, caíam na água. Foi o que eu entendi, mais ou menos. Então, pode-se supor que alguns dos manuscritos que estão no nível são de pessoas que levaram pra lá, ou esse nível teleporta manuscritos dos backgrounds pra lá pra dentro. Ou será que esses manuscritos são teleportados das frontrooms? Pessoas escreveram alguma coisa nas frontrooms e aí caiu no chão, não clipou e veio pra esse nível. Nada disso ficou muito claro, mas não seria um problema isso ficar em aberto. A questão é, pra esse trecho aqui da wiki, isso ficar em aberto não explica nada. Era só não ter esse trecho na wiki. Quem tá mal intencionado? O nível de colocar os manuscritos ali? As pessoas que levaram pra lá? Pessoas levaram pra lá? O nível é senciente? Qual seria a má intenção? Como assim mal intencionado? E como assim a prática de deixar os manuscritos levou ao colapso dos pilares? Os papéis são pesados a esse ponto pra colapsar um pilar? Falar que são manuscritos indica que são pessoas que escreveram e que não o nível gerou eles. Mas isso também não explica muita coisa. Hypa o vídeo. O fato de backgrounds serem bizarros, somado a uma escrita complicada, dá um problema muito sério. Faz com que fique muito fácil de não entender nada. Porque se a pessoa está tentando explicar algo anômalo, algo sobrenatural, algo sem sentido que os backgrounds geram, se ela escreve torto, fica ambíguo. Ambíguo se aquilo é mesmo algo bizarro sem sentido dos backgrounds, ou se aquilo na verdade não faz sentido porque foi mal escrito. Isso somado à falta de imagens, cara, desastre! Assim, tudo que eu entendi dessa wiki foi o seguinte: é um navio, tem aberturas nele,
nele que serve pra entrar, porque a corrente de água do lado de fora leva pra dentro, não dá pra sair por elas. Tem estantes no nível com textos neles. O nível é perigoso e você não acha ele com facilidade. Tem uma área mais funda do navio que é punk. Foi isso que eu entendi. Por que foi isso que eu entendi? Porque isso são as descrições gerais do nível. Quando você puxa os detalhes do nível, é aí que você não entende nada. São os detalhes que estão difíceis de serem entendidos. Eu não entendi direito boa parte da descrição interna e externa do navio, porque isso tá nos detalhes. Como ele é por dentro, não ficou 100% claro. E pô, se isso foi difícil de entender, quem dirá o texto do final da wiki? Eu vou ser sincero, quando eu cheguei naquele texto no final, eu desisti. O que eu quero dizer com desistir? Eu tava a wiki inteira me esforçando pra tentar entender as coisas, traduzir do melhor jeito possível pra ver se fica mais entendível. E aí chegou nesse momento aqui da wiki, com esse texto, que usa palavrinhas bonitinhas. Afinal, é um poema? Poema usam palavrinhas bonitinhas? Devo me arrepender de ti? Nesse texto, eu desisti de tentar traduzir, porque, mano, impossível traduzir isso de modo decente. Justamente porque usam palavrinhas bonitinhas. Já tava difícil antes. Imagina agora, que complicou ainda mais. E nesse ponto eu não tava entendendo nada. Eu falei, mano, chutei o pau da barraca. Deixei o tradutor automático fazer o trabalho dele, e o que eu li ali foi o que o tradutor me entregou. E, mano, não sei se traduziu certo. Não ligo também. Não significou nada pra mim, nem em inglês, nem em português. E, cara, esse foi o primeiro nível que eu dei rage quit. De verdade, eu desisti de entender esse nível. Gente, desculpa mesmo. Eu juro que eu me esforcei de verdade com esse vídeo aqui e eu não consegui. Eu saí do roteiro com dor de cabeça, tentando entender o que estava acontecendo aqui, eu não consegui. Se eu estiver sendo burro, desculpa. De verdade. Porque, mano, eu nunca descarto a possibilidade de que o erro foi meu. Pode ser que eu que não tenha entendido essa wiki por algum motivo, sei lá, vai que eu tava cansado e na verdade, se você vai lá na wiki, você vai ler bonitinho e vai entender tudo. Não foi o meu caso. Eu não consegui. Apoie o canal, se puder. Eu precisarei que essa discussão seja encerrada nos comentários. Realmente, a wiki tá meio torta de se ler, realmente as coisas não estão muito bem explicadas, não tá muito bem entendível, ou o problema fui eu nesse caso? Se fui eu o problema nesse caso, me dá um descontinho, porque, mano, a gente tá indo já pra 400 vídeos de backgrounds no canal, viu? E esse aqui é o primeiro vídeo que eu dei rage quit do nível. Teve outros níveis que a escrita tava meio torta e que vocês concordaram comigo que a escrita tava meio torta? Teve. Em todos os casos anteriores, no caso, em que realmente a gente constatou que a escrita tava meio torta e realmente tava difícil de entender, nesses outros casos, eu consegui, ao longo do vídeo, entender mais ou menos o que estava acontecendo mesmo com a escrita torta. Então eu consegui entregar o conteúdo pra vocês. E nesses casos também, a gente realmente constatou que a escrita de fato estava meio torta. Se nesse caso aqui é o primeiro caso em que a escrita não tá torta e foi erro meu, mano, a gente tá saldo positivo ainda. Quase 400 vídeos de backgrounds, esse daqui é o primeiro vídeo que não deu, tá ligado? Então, enfim, se foi o caso, se foi erro meu, peço desculpas por não ter conseguido entregar o conteúdo da página pra vocês. Eu juro que eu me esforcei. E esse aqui foi parte também do concurso de níveis curtos. E comenta aí, navio? Se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem assiste o vídeo até o final.